E aí, pessoal? Então, nós vamos ver agora um material da parte de gramática e se chama Estrutura das Palavras, tá bom? Então, vou passar o slide para vocês, fazer alguns comentários para que a gente possa ter um pouquinho mais de conteúdo para estudar, até porque nossas avaliações estão chegando, certo? Nós temos aqui como um dos nossos conteúdos estrutura das palavras. As palavras são formadas por alguns elementos que são chamados de morfemas, ok? Esses morfemas vão constituir a estrutura das palavras. São 5, são eles radical, vogal temática, afixo, desinência e tema. Todos eles vocês vão trabalhar para construir a palavra, ok? Não quer dizer que sempre vocês vão encontrar todos, mas a maior parte deles vocês encontram dentro de uma palavra. Então, vamos começar vendo aqui o que vem a ser o radical. Radical é o morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Então, nós temos famílias, 3 famílias de palavras aqui, que vocês podem ver, certo? Vocês podem observar aqui 3 famílias em que vocês podem identificar o radical, como perder, perdido, perdedor, imperdível. Em perder, perdido, perdedor, imperdível, vocês observam que a palavra que está destacada aqui, que está em negrito, certo? Esse perde, ele é o radical da palavra. É a base de todas essas palavras. Em pedra, pedreiro, pedrinha, apedrejar. Então, P-E-D-R, esse pedre. Esse aqui é o radical dessa família de palavras. Cantar, cantor, cantiga. O radical é cante. Não foi. Então, vamos lá, tá aqui. O radical é cante, certo? Então, aqui é a base das palavras. A partir desse radical, vocês vão formando novas palavras. E para formar novas palavras, eu preciso daqueles elementos que vão estruturar a palavra, certo? O elemento que vai se juntar ao radical e ajudar para isso é a vogal temática. Ela aparece seguida do radical, caracterizando nomes e verbos. Olha só, os nomes são distribuídos em 3 classes, vogal temática A, E, O, quando em posição final e átona, não é isso? Banana, poeta, rosa, mesa. Então, está aqui a vogal temática dessas palavras. Estudante, leite, dente, triste. Livro, rico, menino, sono. Então, observe, essa parte que está destacada aqui, o A, E e o O, são os nomes que formam a palavra. Temos a vogal temática que vai ajudar, junta-se ao radical e forma essas palavras. Já as vogais temáticas dos verbos, A, E, I, são 3, caracterizam as conjunções verbais. Então, os verbos eles podem se caracterizarem em 3 conjugações verbais, terminadas em AR, ER e R, não é isso? Então, as vogais temáticas A, E, I, elas contribuem para isso. Logo em seguida, nós temos o quê? Nós estamos falando aqui já falamos em radical, nós já falamos em vogal temática, radical que é a base da palavra, a vogal temática que é aquela vogal que vai se juntar ao radical, é a vogal, e agora nós temos o quê? O tema, que é essa junção de radical e vogal temática, certo? Olha só, radical é a base, a vogal temática ela se junta ao radical, e quando tem essa junção, eu tenho o tema, que é o radical acrescido da vogal temática, certo? Pronto para receber outros morfemas. Então, o tema é isso, é o radical juntamente com a vogal temática, e eles juntos vão receber outros morfemas e vão dar início a novas palavras. Então, chorar é chora, certo? O chor, que é o radical, e o A, que é a vogal temática. Rosa, ros, radical, A, vogal temática. Livro, livre, radical, O, vogal temática. Então, livro, rosa, aí tem chorar, mas somente chora, que é o tema, ok? Então, vamos ver outro elemento estruturante. São as desinências. Desinências por quê? Nós temos 2. Então, olhem só, desinência é o morfema que indica o gênero,
masculino, feminino, e o número dos nomes, singular, plural. E de pessoa, número e modo e tempo dos verbos. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito, futuro. Olha só, todas essas informações estão contidas o quê? Onde? Na desinência, seja ela nominal, seja ela verbal. Nominal para os nomes e verbal para os verbos. Vamos ver, então, aqui como se caracterizam. A desinência nominal indica o gênero feminino ou masculino e o plural dos nomes, como substantivos, adjetivos, numerais e pronomes. Então, essas são as classes de palavras que vocês vão caracterizar por nomes, certo? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome. São esses nomes. E o que nós vamos ter na desinência nominal? Nós vamos ter o gênero, que pode ser feminino ou masculino, e o plural. Essa é a parte do número, porque a palavra ela vem no singular e quando eu formo um número eu tenho ela no plural. A desinência verbal, que é para os verbos, indica número e pessoa, que é a desinência número pessoal, modo e tempo, desinência modo temporal dos verbos, certo? Aí volta para a desinência nominal. Meninas, olha aqui, eu vou separar, estruturar a palavra para a gente observar, certo? A gente poder observar esses elementos. Então, nós temos aqui menin, que é o radical. Esse A é a desinência de gênero, está indicando que está no feminino. E esse S está indicando a desinência de número. Então, a palavra meninas, ela está no feminino plural, certo? O que pode me indicar isso? Depois que eu tirei o radical, menin, eu vou ver o que eu encontro. É o A, ok? E o S. Essa desinência A vai me dizer que a palavra meninas pertence ao gênero feminino e esse S me diz que a palavra meninas está no número plural, ok? Então, nós temos assim a caracterização da desinência nominal. Na desinência verbal, nós temos o quê? A forma verbal cantávamos, desmembrando, estruturando ela, nós encontramos o radical cante, certo? A vogal temática a partícula vá, o morfema vá, que vai me dizer que é a desinência modo temporal, e a desinência mos, esse pequeno morfeminha aqui, desinência número pessoal. O que isso quer dizer? Cantávamos. A quem pertence? Qual é o número, qual é a pessoa, o modo e o tempo dessa forma verbal? Vamos lá. Na desinência modo temporal, é a desinência que vai indicar isso. O modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, certo? Eu quero saber o modo. Então, cantávamos. O vá quer dizer, essa desinência, que o verbo pertence ao modo indicativo. Temporal, qual é o tempo? Presente, pretérito ou futuro? Cantávamos. Passado, né? Passou, então é pretérito, certo? Então, observem bem aqui. Cantávamos. Nós temos o quê? Eu quero saber a desinência número pessoal, certo? Número, se está no singular ou no plural, e pessoal, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Vamos ver a pessoa. Cantávamos, eu digo nós cantávamos, então primeira pessoa, certo? E o número do plural. Resumindo tudo, eu posso dizer que essa forma verbal cantávamos se refere a quê? A primeira pessoa do plural do pretérito do modo indicativo do verbo cantar. Olha só, tudo isso eu posso informar porque eu conheço todos os elementos, todos os morfemas que compõem a palavra cantávamos. Eu conheço o radical, a vogal temática e as desinências que compõem essa palavra, ok? Vamos ver mais elementos aqui.
Nós temos os afixos. Isso tem afixo. Aí o afixo ele se divide em dois, são afixos, certo? O afixo é um morfema acrescentado ao radical que possibilita a formação de novas palavras. Então, eu junto ou antes ou depois do radical, ok? Para formar novas palavras. Pode ser antes quando for prefixo e depois quando for sufixo. Vamos observá-los. Então, os prefixos são afixos colocados antes do radical. Infeliz, antebraço, inativo, impermeável, sobrepor, ultrapassar. Então, o radical é feliz e eu coloquei o quê? Antes do radical, o prefixo in, e eu tenho a palavra infeliz, aquele que não é feliz, certo? Então, a gente percebe que muda o sentido da palavra base, que era o radical. Feliz é a pessoa que tem alegria, contentamento, e o infeliz é totalmente o contrário do feliz. Antebraço, inativo, impermeável, sobre, de sobrepor, ultra, de ultrapassar. Então, esses são os prefixos nessas palavras que foram acrescentados à radical e eu formei novas palavras. Já os sufixos são os afixos que são colocados depois do radical. Felizmente, homenzarrão, caldeirão, dentuça, partícula, cãozinho. Olha só, mesmo radical do primeiro caso lá no prefixo, feliz. Aí eu coloquei o sufixo mente, felizmente, certo? Homem é o radical, eu coloquei o prefixo zarrão, homenzarrão. Caldeira, caldeirão. Outro elemento que nós temos são os interfixos. Eles são muito interessantes também no processo de formação das palavras, na estruturação das palavras. Por quê? Existem vogais e consoantes de ligação que vão surgir para facilitar a pronúncia. Então, observe nessas palavras aqui, ó, pleno, aí eu tenho tude. Coloquei o sufixo tude. Aí, se eu não colocar essa vogal de ligação i, eu teria a palavra plenitude. Fica sem sentido. Quando eu quero falar o quê? Plenitude. Carne, aí eu tenho voro, o sufixo. Então, carnívoro, certo? Eu preciso desse i para dizer carnívoro. Chá e o sufixo eira. Preciso da consoante de ligação chaleira para ajudar na estruturação da palavra. Pau e ada, paulada. Eu precisei da consoante de ligação para ter a palavra paulada. Então, se não colocar nem a vogal nem a consoante de ligação em algumas palavras, elas ficam sem sentido, ok? Então, pessoal, esse é um pouco do nosso conteúdo sobre a estrutura das palavras.